Então, pessoal, o tema de hoje é sobre o equilíbrio muscular. Como vocês podem ver aqui, nós temos um navio com a representação da nossa coluna vertebral. O que eu quero dizer é que o navio, sem os músculos estabilizadores, ele pode ir à deriva, ele pode se naufragar, tá? Então, nós temos aqui um navio com a representação da coluna vertebral. Nós temos aqui a coluna vertebral, nós temos aqui a cabeça. Então, a parte que protege aqui a parte posterior do barco são os eretores da espinha, os eretores da coluna, e nós temos aqui os multifídios. Os multifídios são os que passam aqui logo depois das nossas vértebras, e depois das nossas vértebras, cobrindo os multifídios, nós temos os eretores da coluna. E para maior equilíbrio da parte da frente do barco, nós temos aqui o músculo oblíquo externo, que passa por aqui, e depois nós temos o reto do abdômen. Então, para que o barco ele não naufrague, não vire de lado, nem vai para o lado esquerdo, nem para o lado direito, nem afunde, nós temos que ter o equilíbrio muscular para que o barco possa andar sem nenhum problema, e assim acontece também com o nosso corpo. Então, a estabilidade do mastro do navio depende da ação de todos os músculos de maneira equilibrada. Para vocês terem ideia, tá, de como funciona aí o nosso corpo. Então, o músculo atua como uma mola, ajudando na estabilidade da coluna. Os estímulos ligamentares podem modular o tônus, ou seja, podem interferir na tensão muscular. Isso é muito importante. Então, assim, como ocorre a estabilização? Nós temos os músculos estabilizadores estáticos, que aqui nós temos aqui os músculos, os multifídios, tá? Que protegem a nossa coluna vertebral na parte posterior. Nós temos aqui o reto do abdômen. Quais são os músculos estabilizadores dinâmicos globais, que são os músculos superficiais? Os estáticos locais são os profundos e os superficiais são os estabilizadores dinâmicos globais, tá? Então, nós temos aqui os eretores da coluna, nós temos aqui o ilho-pessoas e o reto do abdômen. Então, estabilizadores locais são os multifídios, que eles passam aqui protegendo toda a nossa coluna vertebral. Estabilizadores globais, nós temos aqui o transverso do abdômen, nós temos aqui uma aponeurose, e em cima dessa aponeurose a gente vem com o reto abdominal. Então, nós temos a face tóraco-lombar, que essa parte branca, né, como passei no slide anterior, ela é que protege aí toda a nossa musculatura, ou seja, nós representamos um músculo multifídio. Então, por cima do músculo multifídio nós temos outra camada de músculo, mas antes nós temos aí outra aponeurose. Então, a cada músculo em cima de outro músculo nós temos uma aponeurose que permite assim o deslizamento de um músculo sobre o outro. 3 camadas de fáscias e aponeurose de vários músculos. Então, o latíssimo do dorso, o serrátil posterior e inferior, o oblíquo interno, os transversos abdominais. Então, nós temos aqui as estratégias de como recrutar essas unidades motoras aí de músculos intrínsecos, que são os músculos mais internos, e os músculos extrínsecos, que são os músculos mais superficiais. Então, nós temos aqui estratégias de movimento, a programação de baixa carga, é o recrutamento das unidades motoras dos músculos estabilizadores profundos. Eles são estimulados com baixa carga, tá? Não pensem bem que são baixa carga nos aparelhos de musculação. São exercícios direcionados para recrutar essas unidades motoras que estabilizam o nosso tronco, a nossa região lombopélvica. E alta carga é a ênfase do recrutamento das unidades motoras dos músculos superficiais. Aí sim entram os exercícios mais da musculação, tá? Então, nós temos aqui, a saga ainda continua, nós temos o controle motor, que é o feedback e o feed forward, tá?
então isso é o controle motor. Então, para todo o impulso nervoso que nós temos aqui no cérebro, ele manda a informação para que nós conseguimos trabalhar a musculatura envolvida. Então, aqui nós temos um estudo bem interessante, que é o estudo da eletromiografia, para antecipação dos músculos que faz os ajustes posturais. Então, você pode ver, a pessoa está aí com halteres na mão, fazendo aí um movimento para o seu deltoide. O interessante que vocês podem ver aqui agora é que nós temos a ação dos músculos profundos e superficiais. Então, vocês podem ver que nós temos aqui o deltoide na sua flexão. Vamos fazer uma flexão com o músculo deltoide. Então, aqui primeiro a ativação do músculo deltoide. Você pode ver que antes de acontecer a ativação do músculo deltoide, nós temos primeiro a ativação dos músculos superficiais, como o transverso do abdômen, o oblíquo interno, o oblíquo externo, o reto do abdômen e os multifídios, tá? E depois no músculo deltoide, na sua abdução, nós temos aqui a ativação do deltoide, mas primeiramente nós temos a ativação do transverso do abdômen, o oblíquo interno, o oblíquo externo, o reto do abdômen, depois os multifídios. Então você pode ver que os primeiros 4 músculos são bem mais ativados do que até mesmo no deltoide, ou seja, são os músculos estabilizadores para esse movimento acontecer. E depois aqui o deltoide em extensão, nós temos aqui a ativação do deltoide. Você pode ver que ela não é tão grande quanto a ativação dos músculos transversos do abdômen, oblíquo interno, oblíquo externo, reto abdominal e por último os multifídios. Então, para que o movimento aconteça de forma organizada, nós precisamos de trabalhar os músculos superficiais a fim de que eles causem a estabilização para que esse movimento de extensão ou abdução e flexão do deltoide funcione de maneira harmônica, não trazendo prejuízos à nossa coluna. Então, nós temos aí os músculos profundos, que são fibras do tipo 1. Então, a contração é tônica, contínua e lenta. Tá? A função estática, estabilizadora da coluna. Então, esses músculos profundos têm a função de estabilizar a coluna. Apresenta menor limiar de ativação motora, assim são ativados primeiros os demais músculos da região. São esses músculos, os movimentos diários do tronco e membros. Esses músculos são sempre contraídos primeiros que os demais, que os dinâmicos, para estabilizar o segmento. Se não fosse assim, nós teríamos muita lesão na nossa coluna vertebral, trazendo algumas disfunções. Então é muito importante, procure um profissional orientado, com instrução para que lhes entregue esse fortalecimento dessas musculaturas mais intrínsecas, para que preserve o nosso movimento, a nossa coluna, não trazendo prejuízo. Tá? E muita gente deixa de fazer e não gosta de fazer alguns exercícios que parecem, por demasia, serem bobos, mas são os exercícios que têm a maior ativação motora desses músculos estabilizadores. Quais são esses exercícios? Exercício abdominal, reto abdominal, transverso do abdômen, os eretores da coluna, os multifídios, que são ativados com algumas forças elásticas, dentre outros. Depende da terapêutica. Então, os músculos superficiais são fibras do tipo 2, são músculos grandes, fortes, dinâmicos, flácidos e rápidos. Eles têm um controle dinâmico do alinhamento e da orientação da coluna. Apresentam um limiar de ativação mais alto. Saga continua, biomecânica. Como ocorre e perpetua as disfunções? Parte 1. Então, primeiro aqui, a pessoa ela tem uma instabilidade segmentar, ela não tem a estabilidade desses músculos profundos, ela não tem um controle, ela tem um atraso nessa contração. As pessoas que não trabalham essa estabilidade segmentar, elas têm um atraso nessa contração, nessa co-contração. Então a gente provoca uma instabilidade segmentar, tá? Primeiro nós temos a atrofia dos músculos paravertebrais, está atrofiado, a gente não trabalhou, e aí causou a instabilidade segmentar.
Depois teve a alteração do controle motor, a alteração do movimento, a contração dos músculos de forma irregular, não aconteceu de forma desejada. Daí causa uma disfunção biomecânica articular, o movimento não sai conforme planejamos. Daí nós temos alguns princípios de lombalgias crônicas devido às disfunções dos músculos intrínsecos, causando uma instabilidade segmentar. Quais são os fatores predisponentes à degeneração discal? Só para vocês terem ideia, interessante, tá? Então nós temos aqui um disco intervertebral saudável, então nós temos um disco intervertebral com degeneração, tá? Então núcleo pulposo, nós temos perda do aspecto mucoide, gelatinoso, seco, sólido e friável. No anel fibroso, a degeneração causa perda do aspecto elástico, ele fica mais rígido, tem fissuras e lacerações, focos de degeneração e aumentam em número e tamanho. O que causa essa disfunção, tá? Então, vamos lá. A instabilidade leva à degeneração discal, que leva um ciclo de disfunção, como vocês podem ver. A instabilidade leva à degeneração discal, que leva à instabilidade, tá? Degeneração discal, vou mostrar para vocês o que é. Então, esclerose do platô vertebral e osteofitos, nós temos uma coluna com altas demandas mecânicas sobre as vértebras, onde eles vão tendo uma esclerose, um envelhecimento dessas vértebras, vão tendo contato aqui de vértebra com vértebra, isso não é interessante, tá? Então nós temos o aumento das demandas mecânicas sobre as vértebras e aumento da deposição óssea, tá? Nós vamos ter problemas na coluna caso nós não trabalhemos os músculos intrínsecos, que são os músculos estabilizadores, tá? Que são aqueles músculos que eu passei para vocês, são transversos do abdômen, os eristores da coluna, os multifídeos, o oblíquo externo, o reto do abdômen, são os músculos que eles estabilizam o nosso movimento, tá? Avaliação por imagem, importante, mas, né? A patologia dos discos podem existir sem os sintomas, você pode ter, né, uma hérnia de disco ali, não precisa propriamente dito ter o sintoma. A partir de 20 anos, fica cada vez mais comum o paciente apresentar protusões discais que aumentam com a idade, mesmo assintomáticos. Assintomáticos são pessoas que têm as protusões discais, mas não sentem dores. Os adultos que não relatam dor nas costas podem ter hérnia de disco, tá? Isso é fato. Mais de 50% da população com hérnia de disco são assintomáticos, ou seja, a maioria da população, a metade da população aqui, apresenta hérnia de disco, porém não sentem que tem hérnia de disco. 30 e 40% das ressonâncias magnéticas têm resultado falso positivo para a produção de disco lombar. Para a produção de disco lombar. Isso é muito importante. É os estudos, tá, de Haldeman, Tegenas e Haldeman e Nakashima, de 2002 a 2015, foram esses estudos aqui, tá? Então, é importante como ocorrem essas perpetuações de disfunções 2. Então, a instabilidade vertebral, ou seja, a má posição da vértebra, pelos músculos instabilizadores profundos não estarem trabalhados, não estarem atuando de forma regular, eles provocam a instabilidade vertebral, que são as vértebras mal posicionadas, causando a instabilidade vertebral. E aí causam dores recorrentes. O indivíduo que apresentou dor na coluna e não fez exercícios apropriados para os músculos profundos teve 12,4 vezes mais chances de dor recorrente nos próximos 3 anos. Então, 7 entre 10 pacientes que realizaram exercícios apropriados e a reprogramação das estratégias motoras de movimento não tiveram dores lombares nos 3 anos seguintes. A eficácia, esses exercícios também que são eficientes também para dores lombares crônicas. Quais as causas das dores lombosacrais, né? Aí, a lombar e o sacro. Então, são hérnias de discos, posturas inadequadas, curvaturas da coluna
tá? São os desvios posturais, espondilolistese, espondilólise, degenerações discais, osteofitos, câncer, disfunções viscerais. Eu passei em algumas videoaulas sobre as disfunções viscerais, lesões vertebrais, alterações na sua biomecânica de marcha, postura, andar, caminhada, aderências, fraquezas no músculo e desequilíbrio muscular. Então, o que é importante? É importante reprogramar o aprendizado motor para utilizar estratégias motoras estabilizadoras da musculatura profunda. Treinar a musculatura profunda para gerar contrações contínuas com pequena força e por longos períodos. A gente tem que pensar sobre a reversão da atrofia muscular gerada nesses músculos, uma vez que a maioria das pessoas não usam esse músculo, né, para o movimento. Quais são os pontos importantes desse método? O foco da estabilização segmentar é possibilitar à coluna vertebral uma estabilidade dinâmica segura com o objetivo de prevenir, restabelecer e reprogramar o controle motor dos músculos profundos. Com os exercícios específicos, o paciente aprenderá que com o controle motor ele terá o controle sobre a dor. Isso é muito importante. Tá? Muita gente negligencia o trabalho desses músculos profundos, tá? Eu sempre que passo os exercícios, eu sempre procuro passar esses exercícios que parecem ser bobos para algumas pessoas, mas que fazem toda a diferença para a proteção da sua coluna vertebral, como a gente viu acima, algumas das patologias que a gente pode ter, tá? Então, vocês podem ver aqui a dissociação e estabilização. Nós temos aqui, imagine um atirador que se posiciona para atirar. Então você pode ver que ele fica meio lateral, ele vai usar ali dos músculos estabilizadores para poder fazer o giro, ficar com um braço e fazer um tiro certeiro. Sem esses músculos estabilizadores trabalhados, essa pessoa com certeza não fará um bom tiro, um bom disparo. Como vocês podem ver aqui do lado, nós temos também uma mulher que cavalga um cavalo, ela gira o tronco e com os braços ela tem aqui um arco e flecha na mão para poder acertar o alvo. Então ela tem uma dissociação de membros e a estabilização. Tá? Nós temos vários agrupamentos musculares sendo trabalhados aqui, mas para que isso aconteça, nós temos que ter uma boa estabilização segmentar para que o movimento ocorra, tá? E a gente pensa aqui que é só com atleta? Não. Imagine então, né, uma dona de casa arrumando o armário. A todo movimento ela faz esses movimentos desses atiradores aqui. Então as pessoas também que trabalham em casa, elas precisam de fazer um trabalho de estabilização segmentar, de proteção, de trabalho desses músculos profundos para que não gerem dor e outros tipos de lesões na sua coluna vertebral. Então, segundo Michael Bowen, desenvolver força distal sem a presença de estabilidade proximal é como tentar dar um tiro de canhão dentro de uma canoa. Isso é bem legal. Como vocês podem ver aqui uma figura. Nós temos aqui então uma canoa, uma pessoa em cima da canoa e um tiro, um canhão aqui pronto para dar um tiro. Então se a gente não tem a estabilização desse barco aqui, dessa canoa, quando a gente der um tiro aqui, esse barco vai afundar, vai dar de lado, vai para frente, vai depender de onde ele está mais estabilizado. Então vocês podem ver, para a representação dessa figura, a importância da estabilização segmentar para o nosso dia a dia, a nossa vida, para a prática de atividade física, não causando atraso nos movimentos e fazendo com que tenhamos uma boa postura, prevenimos lesões. Então, por isso eu falo, é muito importante que façam uma avaliação física,
em que possamos encontrar, através da avaliação física, a deficiência desses músculos para que podemos trabalhar a fim de evitar lesões. Por isso eu falo que a boa orientação faz a grande diferença e movimento é vida. Espero que tenham gostado. Fico por aqui.